Segundo Reis 7, de 3 a 10, diz assim a palavra do Senhor: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que entraremos ou estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Em um determinado dia, no ano passado, durante a pandemia, eu assisti um vídeo engraçado. Um rapaz, com uma clara indicação que não era tão manhã assim, mas de pijama, sentado, dando algum depoimento sobre a família no tempo da pandemia. O interessante desse rapaz é que ele estava de pijama, descabelado, com a barba mal feita, e ele então estava querendo falar sobre os benefícios que a pandemia trouxe à família. O legal é que na fala dele, ele então baixa o seu semblante e fala: esse tempo tem sido tão bom, eu estou podendo ficar com meus filhos, eles costumam acordar 6 e pouca para ir para a escola, então eu preciso do mesmo jeito, mesmo não tendo escola, levantar às 5h45 para fazer o café, e aí eles levantam naquela alegria de criança, um brigando com o outro, aí minha esposa já levanta gritando. Tem sido uma bênção o dia inteiro poder ficar com as crianças. A pandemia tem permitido a gente fazer coisas que não podia fazer antes. Mas você via claramente naquele vídeo, que é um vídeo cômico, que o rapaz estava sendo sarcástico. Ele, na verdade, estava querendo dizer que a pandemia estava trazendo alguns prejuízos à vida dele. Ele foi então falar sobre o seu relacionamento, e ele disse: também a pandemia foi uma maravilha. Um mês antes da pandemia, nós estávamos para nos separar, mas a pandemia não possibilitou isso, então nós estamos juntos. Tem hora que ela grita um pouquinho. Enfim. A verdade é, meus irmãos, que nós vivemos dias difíceis. Nós não estamos negando o que acabamos de cantar. O Senhor tem sido bom para nós. Essa é uma realidade. Nós devemos afirmar isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo dias difíceis, sim. Há poucos dias também, num dos grupos da igreja, do trabalho infantil, nós recebemos a notícia de que o sobrinho do nosso irmão, por questões psicológicas, estava tendo problemas. Essa é uma realidade. Quantos adolescentes, quantos jovens, com a perspectiva de vida, tiveram que parar os seus projetos. Quantas famílias que tinham os seus sonhos. A pandemia está aí. E a pergunta que fica para nós é: onde está o Senhor nestas coisas? Onde está o Deus que é soberano? Onde está o Deus que é grandioso?
O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala sobre o agir de Deus, o cuidado de Deus em tempos como esses. Como o Senhor cuida do seu povo em tempos de crise. Embora nós não saibamos ao certo o autor de todo esse livro, por tudo que nós temos de informação, nós podemos perceber que o propósito do autor é demonstrar que o Senhor está constantemente cuidando do povo, e a despeito disso, o povo está abandonando os preceitos do Senhor. Então esse é um livro pré-cativeiro. O autor está querendo demonstrar que Deus é justo em levar a nação de Israel e a nação de Judá ao cativeiro, porque Deus está cuidando do povo o tempo todo. Guarde esse propósito, Deus está cuidando o tempo todo. Por isso então eles se tornaram passíveis de punição, porque o Senhor estava demonstrando a sua bondade. O livro também, pelo que nós temos de escrito, embora não saibamos a sua autoria, foi escrito por volta do 8º século, e esse contexto histórico é importante para entender a situação em que nós estamos. Nesse tempo, a Síria era o império que dominava aquela região, mas havia um conflito entre duas nações, a Síria, não a Assíria que eu acabei de dizer, mas a Síria, o país chamado Síria, e Israel. Havia um conflito interno entre esses dois países, ou melhor, interno não, mas mais regional, a despeito do império que era um império assírio, mas havia um grande conflito entre esses dois reinos, a Síria e Israel. Nós podemos olhar, por exemplo, no capítulo de número 5, versículo 2, na história de Naamã, que diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao cuidado da mulher de Naamã. Não era simples um conflito de palavras apenas, era um conflito de guerras, que trazia prejuízos. Então a Síria invadiu Israel e levou o cativeiro uma menina. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 6, versículo 8, é dito que o rei da Síria fez guerra a Israel. O mesmo pode ser visto no versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Então havia uma crise. E numa dessas últimas incursões da Síria contra Israel, uma crise muito grande se instalou. Uma crise tão grande, mas tão grande, que eu quero convidá-los a lerem agora o versículo 25 do capítulo 6. Diz assim: houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Você pode estar dizendo, eu não entendo isso, não faz muita diferença. Deixa eu fazer a conversão para você entender. Eu estou falando de uma cabeça de jumento, não é um filé mignon, não é uma carne nobre, é a cabeça de um jumento que custava simplesmente, se fôssemos converter para os nossos dias, R$1.500. Uma crise econômica enorme. Para você entender, uma xícara de esterco, e lembre-se que o esterco era um material importante para a agricultura, que era o principal meio de vida deles. Mas a xícara de esterco, uma xícara de chá, custava R$100. Era uma crise financeira terrível. Nessa última incursão da Síria contra Israel, Israel se vê cercada, sitiada, não pode sair. E por causa disso, uma crise financeira muito grande se instala em Israel. A crise é tamanha que acontece aqui uma atitude terrível, o canibalismo. Veja só agora o versículo 29. Uma mulher então chega diante do rei e vai dar explicações, e veja o que ela diz: olha, cozemos pois o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Duas mulheres fizeram um combinado, porque a fome era muito grande, e uma disse à outra: olha, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã nós comeremos o meu. E isso aconteceu, isso é real. A crise daquele tempo levou então ao canibalismo. Diante disso, meus irmãos, e ainda antes de entrarmos de fato na exposição do texto, é importante entender que Deus deu algumas leis de saúde pública para controlar algumas doenças, naquele contexto de pouca tecnologia e de avanço científico. Por exemplo,
Em Deuteronômio 23:13 é dito que um soldado deveria carregar sua pá para poder enterrar suas fezes. É interessante que alguns estudiosos vão dizer que a circuncisão, olha que interessante, a circuncisão, que era o selo, o sinal da aliança de Deus com Abraão, também deu a possibilidade de prevenir contra o câncer de próstata e o câncer do colo do útero. O Senhor está cuidando do seu povo. A proibição de casamento entre consanguíneos evitou doenças hereditárias, como nós bem sabemos. E em tudo isso o Senhor está cuidando. E essa última informação que eu vou trazer é importante para entrarmos no texto. Que o isolamento dos leprosos, conforme descrito em Levítico 13, evitava o contágio da doença. Então agora os irmãos vão entender porque eu falei sobre isso para entrarmos no texto. 4 homens leprosos precisavam viver isolados. Esse termo é muito comum nos nossos dias. Eles estavam isolados. E era o isolamento do isolamento. Porque Israel já estava isolado, Israel já não poderia sair. Em sua volta estava a Síria, o reino, a nação síria, esperando uma pequena brecha para entrar e então conquistar Israel. Israel não pode sair, mas dentro do isolamento de Israel tinha um outro isolamento. Os isolados dos isolados. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, meus irmãos, nessa noite. Como o agir de Deus na vida dos isolados gera livramento, gera provisão e gera comissionamento. Deus age na vida dos isolados, agiu no passado, age no presente, e isso gera livramento, isso gera provisão, e isso gera comissionamento. Vejamos então o livramento do Senhor na vida dos isolados, do versículo 3 ao versículo 6. Olha sua Bíblia, veja o que diz então os 2 primeiros versículos, 3 e 4. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, e há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Tão somente morreremos. Notem, meus irmãos, o cenário de morte, de expectativa de morte. E mais uma vez, isso pode ser comum para os nossos dias. Veja o quanto esses homens têm no seu coração a expectativa da morte. Quero convidá-los mais uma vez a observarem. No final do versículo 3, nós temos o verbo morrer. Na metade do versículo 4, mais um verbo, 2. Depois, um terceiro verbo. Depois, um matarem, um morrer. Irmãos, esses homens estão numa expectativa enorme. O que está acontecendo? Não podem sair, não tem comida, não tem alimento, não tem doações, não tem nada para fazer. E eles então estão pensando, bem, se 2 mulheres que têm uma vida social tranquila, tiveram a necessidade de comer uma criança, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos sair daqui. Eu não estou incentivando ninguém a quebrar o isolamento, não é isso. Mas esses homens estão assim: se ficarmos, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Essa era a expectativa deles. Não tem jeito, nós vamos morrer de qualquer jeito, morreremos aqui, morreremos lá. Agora, se nós formos para o arraial dos inimigos, quem sabe eles se compadecem de nós. Talvez esses rapazes não tinham a informação que Jonas tinha, porque é para essa mesma região que Jonas foi enviado. E você sabe muito bem que Jonas, ele falou: eu não vou. Para falar com esse povo, eu não vou. Porque não há nenhuma bondade no coração dessa gente. Alguns dizem que os sírios, para poder demonstrarem o tamanho da sua grandeza e da sua brutalidade, ao capturar um inimigo, eles não matavam. Eles lançavam uma estaca, perpassando todo o seu corpo, e essa pessoa ficava como um troféu exposto. Mas esses rapazes não tinham nenhuma expectativa de vida, então, quem sabe até seria melhor adiantar a morte. Notem, meus irmãos, é o completo cenário de morte.
E alguns podem pensar assim, mas eles só estavam à entrada da porta, como diz o início do versículo 3, mas o interessante é que esse verbo, meus irmãos, dá uma conotação de que ali era a habitação deles, eles viviam ali, a entrada da porta era importante para o comércio, então para o exercício da mendicância, era uma coisa muito boa, porque passavam pessoas para lá e para cá com troco de moedas, e eles estão dizendo, ali é um excelente lugar, mas não tem nada, um cenário de morte, um cenário de morte. Eles estão imaginando que a única coisa que lhes resta é a morte. Todavia, meus irmãos, veja que o cuidado de Deus na vida dos isolados vai gerar em primeiro lugar o livramento. Deus livra o seu povo em tempos de crise. Deus livra o seu povo em tempo de crise, meus irmãos, nós devemos entender isso. Vejam o que acontece no versículo de número 5, aqueles homens então se levantam ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor, o Deus deles, o nosso Deus, fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. O Senhor gera no ouvido do arraial sírio, gera nesses ouvidos um grande ruído, um ruído de muitos carros, de muitos cavalos, de muitos guerreiros. Eram apenas aqueles 4 homens que estavam chegando. Mas o Senhor gera no ouvido do inimigo tamanho temor, tamanho tremor, tamanho medo, para que eles fujam e não encontrem então aqueles 4 leprosos que estavam indo ao encontro deles. Em primeiro lugar, o Senhor provê livramento em tempo de crise. Livramento. O Senhor livra o seu povo. E meus irmãos, isso não é pontual na história. Isso é linear, isso é constante. No próprio livro, do segundo livro dos reis, nós podemos ver no capítulo de número 6, Eliseu sendo liberto das mãos do rei de Judá, Josias. Aquele episódio que eu disse que as mulheres chegam até o rei, uma mulher chega até o rei para denunciar sua colega, porque elas comeram o filho de uma. Acontece uma coisa interessante, o rei, ele se compadece, ele entende que aquilo é terrível, ele entende que a crise era enorme, ele era o responsável por aquele povo, e ele diz assim: mas tem um profeta aí, que só fala coisa ruim acerca da gente, deve ser esse camarada. Era Eliseu. Vamos capturá-lo e vamos matá-lo, quem sabe com isso acaba, essa maldição acaba. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor livra Eliseu das mãos do rei Josias. Isso acontece no capítulo 19 do mesmo livro, meus irmãos, quando o rei Ezequias está sendo afrontado pelo exército de Senaqueribe, e então o Senhor, a narrativa lá nos diz que Deus de forma extraordinária livra a nação de Judá mais uma vez do exército inimigo. Livramento é o que o Senhor está fazendo ao longo da história com o seu povo, livrando. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Pedro encarcerado. Após a morte de Tiago, Herodes diz assim: o povo gostou de ter matado um apóstolo, eu vou matar outro. E Pedro está preso, no capítulo 12 de Atos. Mas a palavra do Senhor vai nos dizendo que o Senhor envia um anjo para libertar Pedro. À medida que ele vai passando pelas portas que estavam trancadas, as portas iam se abrindo, porque o Senhor livra o seu povo. Todos conhecem aqui a narrativa de Paulo e Silas na prisão. O Senhor livra o seu povo. Irmãos, nós devemos entender essas coisas e guardar essas coisas em nosso coração. O Senhor livra o seu povo constantemente, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, mesmo que o cenário e a expectativa seja a morte, o Senhor está livrando o seu povo. Como é importante nós, irmãos, entendermos essas coisas, assentarmos essas coisas em nosso coração, guardarmos essas coisas em nossa mente, para que não fiquemos desesperados, para que não percamos a fé, para que não fiquemos de alguma forma tão conturbados com o tempo que nós estamos vivendo, porque em tempos de crise, o Senhor livra o seu povo. Ele livra o seu povo.
Agora notem que em tempos de crise o Senhor também provê. Eu havia dito aos irmãos da crise financeira que havia se instalado, né? Então vejamos agora os versículos 7 e 8, quando em tempos de crise o Senhor provê para o seu povo. Tendo então acontecido todo esse episódio em que os sírios ouvem a chegada de um grande exército, eles fogem. No versículo 7 diz: pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, eles deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Notem, meus irmãos, que da completa crise, da completa miséria, há uma completa providência, uma extrema providência. Ao acontecer dos sírios ouvirem que um grande exército estava chegando, eles falaram assim: não vamos pegar nada, vamos salvar as nossas vidas. E eu imagino que alguém deve ter dito assim: olha, mas tem cavalo, tem suprimento, tem prata, tem ouro, tem tudo aqui. Alguém deve ter dito como líder: larga tudo para trás, vamos salvar as nossas vidas. Quando aqueles 4 leprosos chegam ao acampamento dos sírios, o que eles encontram lá? Tudo como estava: cavalo, prata, ouro, comida, roupa, porque em tempos de crise o Senhor provê para o seu povo. Aqueles homens não tinham expectativa nenhuma, meus irmãos, eles viviam de mendicância, mas agora eles se tornaram, para o reino de Israel, para o reino, melhor dizendo, para o reino do sul, para o reino de Judá, eles se tornaram os homens mais ricos que tinham. Eles não tinham nada, e agora eles eram os homens mais ricos. Num dia se está vendendo a cabeça de um jumento por R$1.500, mas 4 leprosos foram supridos pelo Senhor, tendo eu ia falar carros, né? Mas tendo cavalos, tendo prata, tendo ouro, tendo comida, tendo roupa, guardando, escondendo. Imagino que eles não conseguiam carregar aquilo. O Senhor está cuidando do seu povo. Esse cuidado, meus irmãos, não acontece por uma conspiração cósmica. Isso não acontece por mera sorte. Isso não é como ganhar na Mega Sena, não é. Isso é o cuidado do Senhor, isso é a demonstração do favor do Senhor. Essa abundância fora profetizada. O Senhor havia dito que aconteceria isso exatamente no dia seguinte àquela crise. No capítulo 7, versículo 1, quando o rei Josias quer prender Eliseu, Eliseu vai trazer uma palavra para o rei. Ele diz assim: ouvi a palavra que não é minha, é do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Você mais uma vez vai dizer: não entendi nada. Deixa eu explicar. O que Eliseu está dizendo é que de se vender a cabeça de um jumento por R$1.500, passaria a se vender 1 quilo de farinha por R$2. Nem nos nossos dias a farinha está assim. E olha que a farinha lá era nobre, viu? Nem nos nossos dias. Mas a farinha seria vendida a R$2. E o feijão? O cereal? 2 quilos de feijão seria vendido a R$2. R$1 cada quilo. Nem nos nossos dias. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que essa providência do Senhor fora profetizada. O Senhor está dizendo: eu cuido do meu povo. Amanhã, toda essa crise financeira vai ser revertida. Quando? Mês que vem? Não, amanhã. Porque Ele é Senhor da história. Porque Ele tem poder para conduzir a história. Isso é uma coisa que nós devemos guardar no nosso coração. Mais do que as estatísticas, mais do que se diz o calendário do fim dos tempos. Eu soube que, por conta dessa pandemia, nós estamos a 1 segundo num calendário que é feito há alguns anos. Nós estamos a 1 segundo do fim do mundo. Mas mais do que toda essa expectativa, quem é Senhor da história é o nosso Deus. E Ele disse: a crise é muito grande, mas amanhã não vai ter mais crise. O Senhor está cuidando do seu povo. Nós podemos perceber o cuidado do Senhor em outro episódio também. No próprio livro, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4,
Há o episódio em que uma mulher fica viúva e o seu marido era um auxiliar de Eliseu, o profeta. E aquela mulher então, ela naturalmente chega diante de Eliseu e diz: Eliseu, eu não sei como vou pagar os credores, eles querem tomar os meus filhos para serem seus servos. E Eliseu disse assim: olha, volta para a tua casa, arruma vasilha com quem você conseguir arrumar, e começa a passar o azeite para essas vasilhas. A narrativa diz então, a partir do versículo 5, 2 Reis 4, 5 e 6, diz assim: partiu pois dele, a mulher partiu de Eliseu, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Aquela mulher que estava em uma grande crise também financeira, com muitas dívidas, o Senhor estava cuidando dela, e de forma extraordinária, aquela mulher teve com que suprir as suas necessidades. Irmãos, é importante entender que em tempos de crise, o Senhor cuida do seu povo. Isso deve estar no nosso coração, isso deve estar na nossa mente. Devemos crer no Senhor. Há uma ilustração interessante sobre um jogador chamado Neto. Eu já contei essa ilustração aqui, mas vou pedir licença àqueles que se lembram para contá-la novamente. O Neto, jogador do time da Chapecoense no ano de 2016. Todos sabem o que aconteceu em 2016 com o time da Chapecoense, mas no início do ano a Chapecoense estava muito bem nos estaduais. E o Neto era o capitão do time. E faltando um jogo para a final, caso o time fosse campeão, como de fato aconteceu, o Neto como capitão, ele ergueria a taça, seria a primeira taça que ele levantaria como capitão de um grande time, ou de um time de expressão. O que acontece num jogo anterior? Neto se fratura, cai no chão, fica desacordado por um tempo, é conduzido ao hospital, coloca-se então uma platina em sua coluna cervical, e então ele não pode mais jogar a final, ele está fora. Naquele momento ele disse: mas, meu Deus, Neto é crente, evangélico. Ele disse: eu sou crente. Eu imagino que ele deve ter dito assim: eu dou dízimo, eu faço as coisas tudo certinho, Senhor, e agora, justo agora, por que não há 5, 6 jogos antes, talvez eu teria tempo de me recuperar. Enfim, Neto não joga a final, muito triste, não levanta a taça. Passado algum tempo, a Chapecoense vai muito bem no campeonato sul-americano, na Copa Sul-Americana, e nós sabemos o que aconteceu no jogo anterior à final. Muitos jogadores morrem, muitos que estavam naquela comissão morrem, mas Neto é um dos que fica vivo, e alguém chega para Neto e diz assim: olha, você só sobreviveu, e só tem a possibilidade de voltar a andar por conta dessa platina que foi colocada na sua coluna cervical. Notem o cuidado do Senhor. Neto não havia entendido aquilo no passado, mas agora ele entende que era o cuidado do Senhor, porque o Senhor cuida do seu povo em tempos de crise, Ele provê para o seu povo. Mas eu quero chegar ao nosso terceiro ponto, em que o agir de Deus na vida dos isolados gera comissionamento. Versículos 9 e 10. Então nós vimos que o cuidado do Senhor gera, em primeiro lugar, livramento. Em segundo lugar, gera provisão, gera cuidado. E em terceiro lugar, gera comissionamento. Versículo 9 e 10 diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Notem, meus irmãos, que em terceiro lugar, o cuidado na vida dos isolados gera comissionamento. Eles entenderam a urgência da mensagem. Eles entenderam que apesar de todo o contexto de crise, e eles viverem de mendicância há algum tempo, nós não sabemos quanto, mas o Senhor havia provido não apenas para aqueles 4 homens, mas para todo o reino do sul, o reino de Judá. E eles então dizem uns para os outros: olha, nós não fazemos bem. Os irmãos vão se lembrar que eles levantam ao anoitecer, no versículo de número 5 diz isso. Eles chegam ao arraial dos Círios,
esse já é um tempo provavelmente escuro, eles estão lá pegando as suas coisas, mas eles dizem, se nós esperarmos até amanhã, que eles estavam querendo dizer que eles tinham que voltar naquele mesmo dia. Eles entenderam a urgência da mensagem das boas novas, eles entenderam que eles precisavam voltar, e dar essa boa notícia a todas as pessoas que estavam vivendo de miséria, a outras pessoas que talvez estavam pensando, vamos matar o nosso filho também. Eles entenderam que era o tempo exato de ir e anunciar as boas novas, e é o que acontece no versículo 10, eles voltam a toda pressa, eles não esperam até o dia de amanhã, eles podem dizer, olha, nós fizemos uma viagem longa, nós estamos cansados, vamos fazer isso amanhã? Eles dizem, não, é hoje, é urgente essa mensagem, é maravilhosa essa mensagem, é gloriosa essa mensagem, essa boa nova, e nós temos de anunciá-la hoje. Portanto, cuidado na vida dos isolados gera comissionamento. Nós devemos falar do que Deus faz, do que Deus é, das boas novas do Evangelho às pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 13 a 15, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, aqueles homens eram leprosos, certamente as pessoas olhavam para eles com algum nojo, mas o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles pés eram formosos, porque estava anunciando coisas boas, coisas boas. Como é maravilhoso, meus irmãos, sermos instrumentos de Deus, para vermos a transformação que Deus faz, não nós, mas que Deus faz, de vasos de desonra para vasos de honra. Aqueles 4 leprosos eram pessoas certamente isoladas, que as pessoas passavam ao largo, talvez nem olhavam porque sabiam que vão pedir alguma coisa, mas Deus transforma esses homens para serem os anunciadores das boas novas. Eu quero dizer que Deus fez isso comigo e com você. Deus transformou homens feios, sujos, homens que ninguém gostaria de olhar, e nos fez anunciadores das boas novas. E se nós entendermos como aqueles homens que essa mensagem é urgente, nós não perderíamos um segundo sequer para anunciar essa mensagem às pessoas. Portanto, meus irmãos, eu quero agora sim aplicar tudo o que nós vimos aqui, para nós concluirmos. O agir de Deus gerou na vida dos isolados livramento, providência e comissão. O agir de Deus gera, e se você está entendendo o tempo verbal, ele gera na vida dos isolados livramento, e você está aqui. Providência, e você está aqui. Mas ele gera comissionamento, e você está aqui. Você é chamado para ser um anunciador das boas novas do Senhor. Você é chamado para falar o que Cristo fez por você e por mim. Mas o que é que eu vou falar? Em primeiro lugar, que Deus livra. Mas mais do que livrar-nos de uma crise, de uma doença terrível, o Senhor nos livra da condenação eterna do inferno. O Senhor nos livra do cativeiro do pecado. O Senhor livra, homens e mulheres, sejam quem for, o Senhor faz e traz o livramento. Pensa numa pessoa que você certamente diria assim, esse não tem mais jeito, para o Senhor tem. O Senhor pode livrar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, de qualquer coisa, mas o principal é que Ele nos livra da condenação eterna do pecado. O Senhor provê para as nossas necessidades, e a maior provisão que o Senhor fez, foi enviar Jesus Cristo ao mundo, para morrer numa cruz, para pagar pelos nossos pecados.
Essa é a maior demonstração de cuidado do Senhor. Então, se nós olharmos para as nossas mesas e não vermos alimento, nós já podemos, como disse aqui o presbítero, glorificar a Deus pelo que Ele já fez. Ele já nos deu. Cristo Jesus. Ele provê o maior dos benefícios que nós precisávamos. Devemos falar de Cristo Jesus às pessoas. E por último, se você está entendendo tudo o que eu estou dizendo, você entendeu que o Senhor te chama hoje para uma mensagem urgente das boas novas de Cristo. Anunciemos o Evangelho, meus irmãos. Levemos esperança aos corações desesperados. Levemos certeza de eternidade àqueles que estão na expectativa da morte. Levemos cuidado do Senhor àqueles que estão dizendo: vamos matar os nossos filhos. Levemos a mensagem da salvação às pessoas, para que elas também possam ter os seus corações aquecidos pela esperança de uma eternidade, a despeito da crise que nós estamos. Que o Senhor possa nos abençoar.